Quando nós começamos o nosso trabalho, 2 anos e meio atrás, quando assumimos a Secretaria Municipal de Educação, das 655 escolas de então que compunham a rede, 390 estavam precisando de reparos, alguns reparos profundos, mudanças radicais. Outras precisavam de reparos menos substantivos, mas 390 precisavam de ser realmente reparadas. Dessas 390, possivelmente nem 6 estão ainda para ser devolvidas. Quer dizer, nós consertamos quase a totalidade da rede que nós encontramos destruída. Segundo, nós encontramos montes de carteiras escolares. Sabe quantas havia quebradas? 30 mil. Você sabe quantas carteiras faltavam à rede? 15 mil. Não há nenhuma hoje faltando, não há nenhuma carteira arrebentada. Quer dizer, você pode chegar amanhã lá e encontra uma que quebrou hoje, entendeu? Então acha. Mas você pode encontrar quebrado esse número que é regular num subsistema escolar que tem perto de 800 mil alunos. Então se quebra uma cadeira, mas o estoque que havia, não. E compramos giz. Não havia giz numa rede escolar, mas havia placas de escolas inauguradas que não tinham alicerce quase ainda. Já tinham sido inauguradas. Entende? Quer dizer, isso daí do ponto de vista assim, material, contundente. Agora, do ponto de vista da qualidade da educação, eu acho que a gente também plantou um bando de sementes. Quer dizer, a gente começou um esforço fantástico de democratização da escola. A gente lutou e continua lutando contra um elitismo indisfarçável da educação brasileira. Duas coisas muito importantes é que uma Secretaria de Educação, a área de gestão pública, ela não depende exclusivamente do governo que assume, porque ela tem uma autonomia em relação ao seu movimento, mas ela tem, sim, alguma dependência em quem assume. O governo no qual estive, de 1989 até 1992, foi favorecido por uma circunstância e prejudicado por outro. Qual foi o favorecimento? O fato de que, na cidade de São Paulo, né, em 1983, foi nomeado prefeito da cidade Mário Covas. E Mário Covas não só tinha um compromisso com a área de educação, como ele teve como equipe na área educacional pessoas que estavam ligadas ao trabalho educacional mais denso na Universidade de São Paulo, na PUC São Paulo, na Fundação Carlos Chagas. Portanto, o que fez Mário Covas em 83, 84, 85? Ele elevou a condição da educação na capital paulista. A questão é que a população, com toda a autonomia, elegeu, no final de 1985, numa disputa entre Jânio Quadros e o professor Fernando Henrique Cardoso, elegeu Jânio Quadros, com uma visão mais conservadora, em alguns momentos reacionária da área de educação, de participação popular. E houve uma forma de decréscimo, né, em relação à qualidade, à presença, né, à formação da educação. Não o suficiente para deixar abaixo de onde o governo Mário Covas pegou, mas com um prejuízo. Por exemplo, no dia 31 de dezembro de 1988, que foi o último dia do governo Jânio Quadros, quando eles saírem, no dia 1º de janeiro, Luiz Erundina assumiu, não havia uma organização estruturada da área de educação. A área de formação sindical no campo da educação estava, né, com uma série de punições. Não havia um projeto que fosse mais direto para, né, a organização, né, de uma participação mais democrática, muito mais densa e com uma formação continuada. Isso significa que, quando Paulo Freire assumiu com a equipe no dia 1º de janeiro, né, de 1989, tinha, de um lado, uma rede de ensino com uma qualidade mais elevada, que não era obra nossa, ela já existia, mas que estava um pouco atemorizada em relação ao modo de ação do gabinete. Segundo,
nós não tínhamos informações e dados confiáveis. Quando o Paulo Freire assumiu, nós não tínhamos clareza nem de qual era o número de escolas correto que a Prefeitura de São Paulo tinha naquele momento, inclusive porque entre aquilo que era o formal do número de escolas e a realidade havia uma dissintonia, porque algumas escolas de educação de jovens e adultos elas foram inauguradas com outro nome, outra direção, mas dentro de uma escola que já existia e que funcionava no período diurno. A única maneira de nós termos clareza em janeiro e fevereiro, né, de 1989 foi, de fato, organizar as equipes regionais para saírem contando fisicamente qual era o total de escolas que se tinha. No entanto, a chegada de Paulo Freire deu um alento imenso a uma parte da rede municipal de ensino. Nem todas as pessoas tinham por Paulo Freire, né, uma conexão, mas ainda assim a noção de que ele, sendo uma pessoa do diálogo, poderia acolher inclusive a diversidade de posições, levou a que quem até ele fosse contrário pudesse não fazer nenhum movimento, né, de bloqueio das políticas públicas que se buscou a partir das ideias que ele trouxe. A democratização da gestão foi o primeiro grande eixo, a primeira grande diretriz da política educacional de Paulo Freire. A segunda era trazer para dentro da escola e fazer com que eles permanecessem na escola, porque havia uma grande evasão na escola, naquela época, muito maior do que hoje, que eles chamavam de expulsão. Então, não dá para a escola. Por isso que eles assumem dizendo, nós precisamos mudar a cara da escola. Né? A escola democrática, onde todos têm e todas têm acesso. E permaneçam lá. Porque muita gente, mais de 50%, saía da escola. Aí, veja como a democratização do acesso e a democratização da gestão estão vinculadas. Não é? Por quê? Você tinha um colegiado central, que era formado por um grupo de espécies de subsecretários dentro da secretaria, um colegiado intermediário, formado pelos coordenadores dos núcleos de ação educativa, que substituíram as delegacias de ensino, diga-se de passagem, porque elas tinham uma conotação muito fiscalizadora, dizia o Paulo, tinha que ser núcleos de ação educativa, não delegacia. Delegacia é coisa mais de polícia, né? E o conselho de escola. O primeiro ato, no primeiro dia que assume Paulo Freire, que sai no Diário Oficial, dia 2 de janeiro de 1989, foi restabelecer os conselhos de escola que foram extintos pelo governo anterior, que eu julgava muito democráticos. Como isso começou a se materializar lá no chão da escola, né? Então, por exemplo, com a implantação dos conselhos de escola deliberativos, esse colegiado formado pela representação dos diferentes segmentos da comunidade escolar. A representação se tornou paritária e proporcional, então os diferentes segmentos foram contemplados e, proporcionalmente, 50% de representantes da comunidade da escola, direção, funcionários de apoio, professores, coordenação pedagógica e 50% da representação de familiares e alunos. A partir da leitura do mundo, da saída que a gente fez a campo e tal, nós vimos que tinha demanda de alfabetização de jovens e adultos, havia gente analfabeta na comunidade. E a direção continuava a mesma, a diretora de Jânio Quadros era a mesma da gestão do Paulo Freire. E nós apresentamos a proposta à direção de usar as salas ociosas para a educação de jovens e adultos. E qual foi a resposta? Não tem demanda no bairro, nós não vamos criar essas 5 salas de educação de jovens e adultos, eu já fiz esse levantamento e não teve gente interessada, então não vai ter. Aí nós levamos isso para o conselho de escola, né? A direção já não era mais a única figura que decidia. Levamos essa problemática para o conselho, o conselho achou que era interessante que a gente ofertasse a educação de jovens e adultos,
considerando a diretriz da política educacional que dizia que era para democratizar o acesso, oferecer vaga para quem precisa, e a gente sabia que tinha gente que precisava, e aí a condição foi que a gente levantasse esses alunos. Onde eles estão? Quem são eles? E nós saímos visitando as casas e tal, com um caderninho, e vendo onde é que estavam os analfabetos, as pessoas que tinham parado de estudar, os adultos. Em pouco tempo, a gente conseguiu mais do que 5 salas de aula. E aí, por meio do Conselho de Escola, nós ocupamos aquelas 5 salas e criamos o curso de Educação de Jovens e Adultos, e foi a nossa articulação, a nossa organização, o fato de ter pautado isso na reunião do Conselho, o Conselho ter aprovado, a gente ter conseguido os alunos, que modificou uma realidade e ampliou-se a oferta ali de possibilidade de estudo por conta da nossa atuação. Eu acho que é importante dizer que eu sozinho não plantei nada. Eu não acredito em gente que planta só. Eu acredito em gente que trabalha com outra gente e que colhe com outra gente, com relação a um certo sonho, a um certo objetivo. Então, eu descarto que eu tenha plantado só. Paulo Freire é um divisor de águas, a partir da experiência do SESI, a partir de outras experiências que teve no Chile, a partir das experiências que teve na África, onde ele se reencontrou com o Brasil, indo para a África, e sendo coerente, né, com uma tese central que ele defende quando assume também a Secretaria Municipal de Educação em São Paulo, que a escola precisa dar a sua contribuição, a educação precisa dar a sua contribuição para a conquista da democracia, para radicalizar a democracia no sentido de que todos têm acesso aos seus direitos. Então, me parece que essa é a marca fundamental da gestão de Paulo Freire e da própria sua obra. É a luta por uma outra escola possível, por uma escola transformadora, emancipadora.